você vai ver e ouvir o Café Filosófico, com apoio da Academia Passo Fundense de Letras, Instituto Histórico e Academia Bagiense de Letras. Patrocínio: Germânias Hotel, Leiloeiro dos Sonhos, Rive Café, Fragomeni Olivais Advocacia, Pantic e Faculdades João Paulo II. Se meu destino é cantar, eu canto. Meu mundo é mais que chorar, não choro. A vida é mais do que um pranto, é um sonho com uma tive sonora. Aí os que cantam desditas de amores, por conveniência agradando os senhores. Mas os que vivem a cantar sem patrão, tocam as cordas do seu coração. Quem canta refresca a alma, canta adoça viver. Assim eu vivo cantando pra aliviar meu parecer. Cantar de quem? Ai, melodias em paz, horizonte de ternura, nessa poesia de andar. Quiser um dia cantar com o povo um canto simples de amor e verdade, que não falasse em misérias e guerras, nem precisasse clamar liberdade. Quisera ter a alegria dos pássaros na sinfonia do alvorecer, e cantar para anunciar quando vem chuva e dizer que já vai amanhecer. No cantar de quem é livre, ai, melodias e paz, horizonte de ternura, essa poesia que dá. Quem canta refresca a alma, canta adoça ao viver. Assim eu vivo cantando pra aliviar meu padecer. Salve, Serena Mercado. Vamos ver. Hoje é domingo, enchirei meu estaleiro, já botei a cheiro, não me falta quase nada. Saí ao tranquilo, no meu traje sem luxo, pois assim faz um gaúcho que vai ver o sua namorada. Trabalhei o mês inteiro, ensinei muito a bobear, consertei toda a
amargurado, da envenenada do fundo, senti a fundo a sinfonia dos sorrisos, para aumentar meu capricho com a flor mais linda do mundo. Queria tanto dar um presente pra prenda, ponta de gado e fazenda, e um montão de coisas más. Dizer palavras sem peso e sem medo, só de pensar tenho medo, por isso eu não sou capaz. Eu até tive pensando em construir um ranchinho, nem que seja pequenino. Já vivi muito em galpão. Se ela quisesse, que coisa linda seria, a Deus agradeceria o meu destino de peão. Esse destino de peão, pobre destino de peão, maragato ele. A gente gostaria, então, de fazer uma breve homenagem ao Renato, a Sandra e a Mônica. Me permitam aqui. Germânias Hotel, há 30 anos, erguido não apenas em pedra e cimento, mas em silêncios e murmúrios. É como um guardião de sonhos, um santuário no qual o tempo sussurra, estampado nas paredes. Aqui, cada corredor é um rio que leva as palavras não ditas dos escritores, músicos e artistas que, ao se hospedarem, deixaram fragmentos de suas almas. As paredes não são meras divisórias. São páginas escritas com o sopro criativo de quem ousou transitar por seus espaços. Fotos, escritos e ecos de conversas profundas repousam em seus cantos, como fantasmas serenos guardando a memória viva da arte. O aroma do café gaúcho mistura-se com o som imaginário de uma música ao piano, ao fundo, o trenzinho caipira de Vila Lobos, compondo uma atmosfera em que o passado e o presente se entrelaçam. Ao cruzar suas portas, o hóspede não apenas entra em um hotel, mas mergulha em uma narrativa que já foi tocada por grandes nomes da cultura. As janelas abertas oferecem não só a paisagem da cidade, mas um portal para o universo da criação, que pulsa na capital nacional da literatura. Ali, o Germânias torna-se útero e palco, gestando ideias, reverberando versos. Renato Nazário Cruel e Sandra Ingrid Neus, a Mônica, mais do que administradores, são curadores dessa tradição que acolhe a cultura de Passo Fundo. A cada evento que apoiam, reescrevem, com carinho e dedicação, a história de um lugar que não cessa de inspirar. Aqui, o bem-estar não é apenas físico, é um convite para o espírito repousar,
florescer e se reescrever no aconchego de um espaço que respira arte. Muito obrigado pelo que vocês têm feito aí nos últimos 30 anos para a música, para o teatro, para a literatura, para as artes visuais. Muito obrigado, porque sem o apoio de vocês seria difícil a gente levar um evento, né, e oportunizar que centenas de pessoas, milhares de pessoas possam educar, reeducar, sensibilizar todos os nossos sentidos, né? Muito obrigado mesmo. Marilise, por gentileza. Marilise... Estou liberado aqui, meu amigo? Sim. Tu é nosso convidado, se quiser ficar. Claro. Lá fora, na saída, tem um pãozinho de queijo da Pantique e tem um café do Café Riviera Bistrô. A Marilise, antes da Marilise nos brindar com algumas palavras, eu gostaria que a Marilise entregasse esse presentão aqui, que é para o hotel, mas, na verdade, é para os hóspedes. São livros que poderão ser deixados lá, né, Mônica? Para o pessoal poder acompanhar. Nós temos ali o livro do Talgolim, Fronteiras, e o livro do Leiloeiro dos Sonhos, do Luiz Nogari. Fotos. Ah, maravilha. Renato, chega aí, Renato. Vamos fazer um equilíbrio ali. 3 mulheres e um homem. A gente precisa... O nosso trabalho aqui, quem trabalha com cultura, a gente procura, pretende sempre fazer com que a gente possa valorizar objetos também, pessoas, animais, né, as plantas. Olhar para uma cadeira, por exemplo, e ver não só a cadeira, né, ver o princípio do equilíbrio da cadeira e o princípio da hospitalidade, quando ela nos aconchega. Então, não é uma cadeira, esse é o nosso trabalho de cultura. Então, a Marilise vai fazer agora um destaque que talvez nunca tenham feito num evento cultural. Por gentileza. Então, em primeiro lugar, desejar boa noite a todos e agradecer a presença aqui na Academia Passo Fundense Letras e na 36ª Feira do Livro. Muito obrigada por estarem aqui. Agora eu vou contar um susto que eu levei hoje à tarde. Nós temos alguns símbolos aqui na Academia de Letras, temos algumas relíquias, e uma delas é essa toalha. Essa toalha tem 60 anos. E eu só concordei, eu e a presidente Rovena, de utilizar essa toalha hoje, porque é um momento muito especial para nós. Além de nós estarmos recebendo o Vander Lima, o Rodrigo, para compartilhar os seus saberes aqui conosco, nós temos a presença do Neno e do seu filho Alexandre, que são netos da senhora Delma Rosendo Guem, que foi presidente da Academia Passo Fundense Letras há 40 anos e é a patrona da cadeira que eu ocupo. Então, essa toalha ela é guardada a 7 chaves. Mas, como o pessoal da sede, netos da nossa querida Delma, estão hoje aqui trazendo também essa parceria linda conosco, acho que nada mais justo do que essa toalha estar exposta. Só cuida para não derramar água. Tá, então, eu falei aqui também em nome da nossa presidente Antonieta Rovena, que precisou descer um pouquinho, porque nós temos um lançamento de livro acontecendo lá no nosso hall de entrada, e quase foi tudo cancelado, né, Mauro? Aliás, vários eventos de hoje foram cancelados em função da chuva. E daí nós insistimos, não, o café nós vamos manter, porque a chuva vai parar. Então, nós confiamos e a chuva parou, só que acho que algumas pessoas não acreditaram que a chuva ia parar, né? Então, os eventos de toda a tarde, do final da tarde, foram cancelados. Vai ser mantido logo depois do café, quem quiser se dirigir ao Múcio, como parte também da feira, vai ter um show do Ted Correia, que é um dos músicos da banda Nenhum de Nós, como parte também da 36ª Feira do Livro. Estão todos convidados, então, a permanecerem na feira depois do nosso café filosófico. Então, vamos aos trabalhos, né, Mauro? A Mari falou dessa preciosidade, que é uma toalha.
Deixa eu falar de outra preciosidade, que talvez isso não tenha sido de conhecimento de todos. Essas cadeiras foi um presente de um dos acadêmicos quando foi dissolvida a sede do Esporte Clube 14 de Julho. Te lembra, Cruel? Veio da sede do 14 de Julho e foi uma doação do Celso da Cunha Fiore, então membro da academia, lá pelos anos 70, essas cadeiras aqui. E você menciona, Mauro, a cadeira como um item de conforto, como um item de... Não, eu estou rodando aqui, de equilíbrio até, que é uma coisa que eu não estou tendo aqui, mas a cadeira, essas cadeiras são, de fato, muito preciosas para a história de Passo Fundo. Só quebrando o protocolo. Complementando, vocês poderão visualizar um quadro que tem ali na frente de uma sessão solene da academia de 1961, quando essa toalha estava sendo utilizada. Então, 60 anos atrás, quando a academia passou a se chamar academia, naquela sessão solene, porque antes era chamada de Grêmio Passo Fundense. Então, essa toalha tem 60 anos de história. Muito bem, muito obrigado. Momento solene hoje. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar a Rosemary, professora Rosemary. A professora Rosemary preparou algo que vocês vão apreciar. É interessante falar porque esse áudio, essa imagem vai para o Brasil inteiro, tá, gente? Esqueci de falar por Wanda. Através do trabalho excelente do SED Estúdio e do Comunicando. SED Estúdio aqui de Passo Fundo e o Comunicando e Andando é de Porto Alegre. Esse trabalho todo aqui digamos assim, vai ser divulgado para o Brasil inteiro via as redes sociais. Então, nós vamos ter que, na medida do possível, falar no microfone. Pode ser? Pode ser. Isso. Como diz o Leonardo Boff, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Melhor? Repetir? Tá. Bem, como diz o Leonardo Boff, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Né? E o que a obra, o Carranche, nos oferece é justamente mais um ponto de vista. Né? Eu vou ler um trecho da obra que retrata justamente vários pontos de vista, né? E vários, justamente, momentos que levaram a essa revolução, né? E motivos que levaram a essa revolução, às vezes, alguns motivos um pouco escusos, né? Um pouco disfarçados, digamos assim. Eu acho que é um trecho que retrata bem esses diversos pontos de vista que estão, às vezes, muitas vezes, abaixo, né? Escondidos, né? daquele ponto de vista que parece que seja a motivação principal, mas muitas vezes não é. Né? Então, num trechinho da obra. Vós, mercês, sabem que as nossas prioridades são nossas ideias, não qualquer revanchismo ou vendetta, disse Gaspar Silveira Martins, fingindo que tentava apaziguar os ânimos. Minha única ressalva, senhores, é o que já estão espalhando sobre nossas ideias, acrescentou Estácio Zambuja. Fala lenta, voz grossa e pastosa. O homem estava com o rosto sério e tenso. Tinha a boca contraída. Não estou me juntando em uma revolução para o retorno da monarquia. Isso é um absurdo, asseverou Silveira Martins. Nenhum de nós está aqui para isso. O problema é que o presidente do Estado é o dono do jornal. E ele descreve tudo o que fazemos com a tonalidade que bem entende. Se fracassarmos, senhores, seremos lembrados pela história mentirosa narrada no A Federação.
Podem ter certeza disso que vos falo. Um silêncio tomou conta da sala. Não importa o que dissessem, lutavam por poder. Ninguém gostava de perder influência. E desde a proclamação da República, aqueles homens com título de nobreza não distribuíam mais as cartas da política nacional. Porém, essas motivações tinham que ser escondidas. Não podemos perder a guerra, meu irmão, disse de forma segura Joca Tavares. Vivemos desde sempre com o fardo de defender interesses legalistas e sermos chamados de tudo que convém aos opositores. Agora, somos imperialistas, mas em seguida vão dizer que queremos anexar o Estado ao prata ou qualquer outra dessas balelas de sempre. Vejam bem, as fake news, né, já estavam ali, né, as sementes das fake news. Né? Pois então digo que precisamos deixar isso mais claro, disse a Zambuja. Gaspar sabia o que devia ser dito, mas sabia também que precisava deixar que os homens daquela mesa tomassem a iniciativa, pois não eram do tipo de se tocar por diante como rebanho. Eles deviam pensar que a decisão havia partido deles. Permanece aqui conosco. Gostaria de chamar o nosso querido Rodrigo Tavares. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, o autor do livro. Fez 476 quilômetros de Bagé. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O que está achando de tudo isso? O microfone precisa? Precisa. O azul. Isso aí. Olá, uma boa tarde a todos, uma boa noite. Mauro, estou muito contente. Primeiro, uma honra ter sido convidado para vir a Passo Fundo. Também estou impactado aqui pela imponência desse prédio, pela história da academia, porque também sou um acadêmico da Academia Bagiense de Letras, que é uma academia incipiente, que nós estamos retomando depois de muitos anos que ela esteve adormecida. E que bonito ver que vocês aqui em Passo Fundo conseguiram ter uma história, mantê-la e preservá-la. Isso é muito bonito. Parabéns a todos os acadêmicos, porque eu sei bem a dificuldade que é a gente tocar projetos culturais no interior do Estado. Então, estou muito contente pelas apresentações iniciais, pela parte musical aqui do nosso colega, pelas palavras da professora, porque é justamente esse tipo de provocação que eu queria trazer com o Carancho. Então, agradeço a oportunidade de a gente estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre esse livro. Muito bem. Eu gostaria de chamar o nosso querido colega Eládio, professor Eládio, vai nos ajudar aqui. Professor Alex, quase terminando o doutorado, quase. A nossa querida Maria Eduarda Fragomeni Olivais. O nosso querido Irineu Gellen justificou a ausência, está muito gripado, mandou a foto de 8 medicamentos. Meu Deus. Pode senta aqui do ladinho, aqui, por favor. Fica um equilíbrio, né? Muito bem. Assim, ó, o Café Filosófico faz 15 anos que nós, uma ou duas ou três vezes por ano, a gente organiza algum tipo de encontro com alguma temática. E essa temática surgiu do encantamento da Maria Eduarda, lendo o livro, sugeriu para nós e nós abraçamos essa possibilidade de fazer com que haja o estímulo à leitura, mas a leitura de literatura. Se fala muito em fomentar a leitura, mas eu gostaria de destacar, nós já fizemos duas ou três edições do Café Filosófico, 3, com essa temática da literatura. A mais recente foi com o Dionélio Machado, no auditório do SESC, estava lotado o auditório do SESC, discutindo o livro Os Ratos, numa outra ocasião, O Louco do Cati. Depois eu gostaria de ouvir vocês. A leitura de literatura, ela nos torna, mesmo que a gente tenha 30, 40, 50, 70 anos,
Quando a gente está em contato com a literatura, a linguagem ficcional de um romance, por exemplo, a gente entra em contato com várias dimensões da humanidade. A gente se apropria de várias experiências de outras pessoas cruzando com as nossas experiências, uma espécie de dialogismo. Nós cruzamos tudo aquilo que a gente lê com tudo aquilo que já foi lido por nós, que já foi falado na nossa presença, na nossa ausência, e isso faz com que a gente se torne cada vez mais humano, no sentido de termos valores, virtudes e sabedoria. Então, assim, digamos assim, a presença do Rodrigo aqui é como se a gente tivesse, me perdoe a expressão, né, mas como se a gente tivesse na presença do Érico Veríssimo quando poucas pessoas conhecessem o Érico Veríssimo. Inclusive, na obra, depois eu gostaria de ouvir vocês. Não sei, eu posso estar viajando, mas eu vi ali uma homenagem ao Tempo e ao Vento. Eu vi uma homenagem à Casa das Sete Mulheres. Eu vi, né? Posso estar vendo coisa demais. É como se a gente estivesse em contato com o Dionélio Machado, quando, né, o médico psiquiatra, escritor de grande talento, que foi a tese do meu doutoramento, né, o Dionélio Machado. É como se a gente estivesse diante do Dionélio Machado quando poucas pessoas conhecessem. Enfim, então, eu gostaria que a cidade hoje, né, parasse para te escutar. E, mais do que isso, que lessem o livro. Que lessem o livro. Né? Quem não gosta, quem não está habituado... Tem gente que não consegue ler o livro, não consegue, eu tenho observado isso, não consegue ler o romance, não consegue ler a linguagem ficcional, porque não está acostumado, não está habituado, e também porque está viciada no celular, então não consegue viver, né? O professor Israel, nós estamos trabalhando hoje juntos, né, Biva, hoje lá no Passo Fundo Shopping, na presença de autoridades, de prefeituras, da FAMUR, discutindo isso, com as secretarias de educação de vários municípios. Quer dizer, quando as pessoas não conseguem estar no presente, elas não conseguem ler. Elas podem até estar com os olhos no livro, mas elas não conseguem focar, porque elas estão ou no passado ou no futuro, ou deprimidas ou com ansiedade. Não conseguem dormir bem, por isso também. Se medicalizam ao extremo. Então, não é fácil esse trabalho de leitura. Inclusive, tem uma dedicatória aqui para o Renato e para a Sandra, né, para a Mônica, para o pessoal aqui, ó. É bem interessante aí a dedicatória dele. Ele está hospedado lá no hotel. Né? Está hospedado no hotel. Aquele hotel, as paredes são como se fossem páginas de livro. Quem já foi lá sabe disso. Quem não foi, é um convite para visitar. Tem um restaurante maravilhoso lá também. Comida muito boa, um preço acessível, qualidade ímpar. Enfim. Mas eu gostaria de, assim, que a cidade parasse, sabe, para acolher quem não conhece Bagé. Olha só, patrono da feira, da 26ª Feira do Livro. Imagine só, se vocês conhecessem mais o Rodrigo, vocês iam entender a importância de Bagé, porque escolher o Rodrigo, quem escolhe o Rodrigo é porque tem muita cultura, tem muito talento. Ele é o patrono da Feira do Livro. Tem muito talento. E tu és advogado, né? Você não fez um curso de letras? Não fiz curso de letras. Mestrado, doutorado, mas é impressionante o talento desse rapaz. A imaginação dele, vocês vão ver ali. A gente poderia fazer assim, ó. O que vocês acham? Quem leu o livro, quem não leu não tem problema, né? Provavelmente vai ficar com muita vontade de ler. É deixar eles com vontade de ler daí. Esse é o nosso plano aqui. A gente poderia fazer, se vocês concordarem, levantar algumas questões, vamos chamar assim, um bate-papo, uma charla, como se fala no Uruguai, na Argentina, né? E em Bagé uma também. Charla. Levanta questões, perguntas, um bloco de perguntas sobre a obra, e depois, ao mesmo tempo, considerações.
certo? Quem não lê o livro também participa do seu modo, porque é muito importante a gente entrar em contato com quem tem uma imaginação assim, ó. Vamos começar pelo título da obra. Vamos pensar no título da obra. Por que tem esse título? Vamos lá, então? Pode ser? Pode ser. Primeiro, eu queria colaborar contigo com essa questão que tu falou. Enfim, a gente vive realmente tempos muito líquidos, tempo que as pessoas não estão disponíveis. E tu disputar a atenção de uma pessoa em 2024 com livros é muito difícil. A pessoa não consegue, às vezes, nem estar presente na própria janta com a esposa, com o marido. Enfim, está todo mundo no celular. Então, quanto mais tu tirar horas da vida de uma pessoa para ela ler literatura. Mas eu tenho notado, eu já escrevo há bastante tempo, meu primeiro livro foi lançado em 2007, que há um espaço e há uma juventude se interessando por literatura. E além desses booktubers, dos Instagrams que falam de literatura, a gente tem visto... Eu organizo também um evento literário lá em Bagé que se chama Fest Fronteira Literário, onde eu levo escritores do país inteiro para conversar um pouco com o público bagense. E a gente tem uma parceria muito forte com a Unipampa, que é a Universidade Federal do Pampa, que tem um curso de letras lá em Bagé. E a gente se deu conta que, na verdade, os acadêmicos de letras eles acabam lendo muito pouco, lendo pouca coisa da literatura nacional, em especial da nacional, né? O que não é cânone passa batido, principalmente das matérias. Então, a gente propôs para as professoras das letras, e foi aceito na universidade, isso que é mais importante, né? De fazer um curso paralelo de formação em literatura contemporânea para esses professores, porque quando a gente está em pleno 2024 e com a quantidade de autores vivos, talentosos, no Rio Grande do Sul é um dos expoentes da literatura nacional brasileira, da literatura nacional contemporânea, aliás. E esses autores estarem fora das escolas é algo meio complicado. Então, foi muito interessante, e é um projeto que a gente já faz há uns 3 ou 4 anos, e agora, por exemplo, em 2024, eu tive em várias escolas, tanto de Bagé, quanto do estado inteiro, Veranópolis, eu vou, outras Porto Alegre, e estão começando a ler autores vivos. E isso é importante, porque é muito mais interessante para um adolescente ter contato com um autor que ele vai poder procurar nas redes sociais, conversar, ou que os professores poderão levar no colégio, do que, às vezes, tu apresentar apenas o clássico. A gente tem um ponto... A gente tem uma piada meio do mal, mas, assim, tu levar Iracema para um aluno de colégio e esperar que sobrevivam leitores daí é a mesma coisa que tu colocar uma bomba num colégio e querer que sobre gente. É muito difícil, porque não estão preparados ainda para aquele tipo de literatura. A gente reconhece, respeita, e eu, a literatura clássica, para mim, é muito importante, mas foi uma construção. Não foi direto no colégio com isso, né? E Érico Veríssimo, a gente tem que falar sobre isso. Então, eu queria dar uma boa noite para todos, rapidinho aqui. Eu procurei o professor Mauro, foi meu professor na faculdade fazem uns 10 anos já. E eu acabei esse ano me deparando com a obra do Rodrigo e, em sequência, eu li todos os livros dele lançados. E cada livro é uma surpresa, uma grata surpresa. E o Rodrigo tem uma questão que, assim, acompanhando ele, a gente vê que ele é um escritor que mora longe demais das capitais, assim como nós aqui em Passo Fundo também estamos, né, longe demais das capitais. E, por vezes, o nosso tesouro aqui não chega, né, onde deveria, né, onde teria essa possibilidade de chegar. Então, a obra Carancho é muito especial, assim, especialmente dessa temática da Revolução Federalista, que nos traz à tona, né, toda essa parte de maragatos e chimangos. A obra, né, conta com detalhes do cerco de Bagé. Eu acho que, né, tem historiadores, talvez eu possa estar falando uma coisa errada, mas eu acredito que foi o maior cerco militar da história, né, do Brasil. Acho que não teve outro maior. E são coisas que, às vezes, né, me parece que passam um pouco batido, porque, né, foi uma revolução importante, a mais sangrenta que tivemos aqui, e, enfim, às vezes passa desapercebido. Eu ia trazer um ponto, mas que a professora já trouxe na fala, né, dessa parte de uma imprensa talvez tendenciosa, né, que
conta a história, né? Quem está no poder, que tem conta essa história. E o meu ponto seria essa de que a história, então, se mostra para nós como uma vitória seria dos chimangos, né? Nós temos estátuas de chimangos e ruas e praças, né? De modo que eu queria, né, até perguntar para o Rodrigo qual é a percepção dele nesse sentido de talvez os nossos heróis maragatos e os feitos maragatos terem ficado um pouco apagados em razão de, né, talvez não ter a mesma, né, a mesma possibilidade de mídia, de imprensa que o outro lado teve, né? E parabenizar de novo e dizer que eu estou muito feliz aqui em compor a mesa. Eu fiquei um pouco, falei para o professor Mauro e disse, olha, eu acho que eu não, né, eu sou advogada, sou professora universitária, mas eu falei, não, né, membros da academia aqui, eu falei, quem sou eu para estar aqui, né? Mas eu acho que o escritor, ele precisa do leitor, né? O Eduardo Galeano, que é um escritor que eu gosto muito, ele diz que o leitor tem uma função, né? E eu acho que eu estou aqui cumprindo essa função de leitora e espero poder contribuir. Conversando, ela levantou questões aí. Interessante. É interessante porque depois eu gostaria de ouvir o Alex. O Alex é da área da história. Ai, meu Deus. Historiador. Então, eu gostaria que vocês, na medida do possível, fossem dialogando, assim, recuperando, por exemplo, quem foi Júlio de Castilhos, que jornal era esse, a Federação como fonte histórica. Eu gostaria que vocês conversassem um pouco. Essa parte da análise mais técnica eu vou deixar com o professor de história, não vou me atrever. Mas eu quis falar sobre essa temática, e tanto a Duda quanto a professora pegaram muito bem, porque a gente vive até hoje numa época de guerra de narrativas, não é assim, não é assado, não foi bem assim que aconteceu. E eu, sendo natural de Bagé, a Revolução Federalista de 93, ela faz parte da minha vida, faz parte das minhas pesquisas, estudei no colégio, fiz teatro sobre isso, tentei fazer um documentário, porque tinha, nos anos 2000, ali 90, um neto do Adão Latour que ainda vivia, e tentei entrevistá-lo, e, por óbvio, ele não falava sobre as degolas, né? A inocência da criança. Mas tentar é sempre importante também. Então, eu acho que talvez esse aí seja o meu livro que tenha nascido na minha cabeça antes, mas eu não me sentia pronto para escrevê-lo. E no momento que eu resolvi encarar, passei um ano e meio, 2, revisando toda a literatura, e sempre me causava muita estranheza, por ser de Bagé, eu ter uma história oral, uma oralidade com alguns fatos, e não encontrava isso na literatura, na bibliografia oficial, ali livros da história, enfim. E as versões não batiam. A gente tem um grande historiador lá em Bagé, que é falecido, Tarcísio Taborda, ele falou muito sobre a Revolução de 93, e ele também trazia fatos diferentes. No momento que eu resolvi que eu ia trazer este livro à vida, então eu pesquisei muito e achei que talvez fosse o momento, principalmente da cidade, mas, enfim, o momento de falar sobre fake news, sobre narrativa, sobre guerra de narrativas, de trazer, então, essa visão que talvez não seja tão famosa. A gente tem um livro, se eu não me engano, é do Dotto, que inclusive pula na história do Rio Grande do Sul a Revolução de 93. Ele chega ali e diz, essa revolução foi muito sangrenta, não vamos falar sobre ela porque ela tem que ser escondida da história. Arthur Ferreira. Então, quando a gente se depara... Fundador daqui. Então, a gente vê como a história da Revolução Federalista ela não estava superada ainda. Ela terminou, entre aspas, na Revolução de 23, com uma pseudo-pacificação, mas a gente tem, por exemplo, pessoas em Bagé até hoje que só usam lenço branco por causa disso, pessoas que as famílias são distantes por causa disso. Então, já se passou 130 anos da Revolução, e eu achava importante trazer essa versão diferente. E a Duda falou na questão dos maragatos eles não serem tão reconhecidos na história, e realmente não são, porque eu moro em Bagé, que é a cidade que se fundou o Partido Federalista, a gente não tem ruas com nomes de maragatos, não temos estátuas, a não ser a do Gaspar Silveira Martins, não temos registros. Na verdade, para te achar onde foi a fundação também é uma novela, porque não tem registro praticamente nada, de onde era o tal do clube, que não era no clube comercial, não era no clube Sociedade da Família. Então, achei que era importante resgatar um ponto de vista, mostrar a história como está no livro Voluntários do Martírio, do Dr. Ângelo Dourado, e também nos diários ali do Joca Tavares, do Francisco Tavares, que trouxeram histórias escritas na época, né, o próprio Voluntários do Martírio de 1896, e
era diferente do que eu via escrito no Jornal da Federação, inclusive o número de degolados. E, na verdade, até os historiadores hoje eles sempre fazem uma ressalva. Muito pouco provável que tenha sido esse número, os 300 degolados ali no Rio Negro. Mas se tu vai ver na manchete, no título e em lugar de destaque dos livros, se tem um certo fetiche pelo número dos 300. Então, essa é a história que acaba sendo vendida, e eu queria, pelo menos, trazer um outro ponto de vista para trazer isso aí para o debate de novo. Interessante, porque foram 30 degolados ou 300? Interessante, né? Vamos ver. Sem derrubar tudo? Não, acho que... Aí tá bom. Aí, acho que me ouvem, né? Bom, primeiramente é uma grande satisfação estar aqui com o livro do Carancho, do Rodrigo. Fiquei muito empolgado com o convite do Mauro, né? Achei que cabia muito bem a minha presença aqui, já que a Revolução Federalista em si é um tema que eu gosto muito. Enquanto historiador, sou formado aqui pela UPF, sou mestre aqui pela UPF, quase doutor também pela UPF, e apesar de não trabalhar com isso na tese nem na dissertação, a Revolução Federalista foi um tema que eu trabalhei e continuo trabalhando, sou um dos pesquisadores aqui na região sobre o assunto, e é um tema muito, muito interessante, por mais que eu não tenha explorado tanto academicamente, não tenha publicado tanto quanto eu pesquisei, é um tema muito sensível para mim, eu gosto de trabalhar com ele, principalmente também por causa dessas impressões que o Rodrigo tem em Bagé e que se refletem, de certa forma, aqui também. A gente tem que pensar que nesse panorama da escrita da história, os principais historiadores que a gente vai ter já no início do século XX, em geral, eles vão ser historiadores que estão a serviço ou que participam das elites que têm o poder, sobretudo na Primeira República, né? Então, quando vai se narrar uma história que é anterior, sobretudo a história do século XIX, ou se para no momento da história quando se chega na Revolução Federalista, ou vai se passar assim, um pano sobre a história e não se falar sequer dos inimigos, né? A gente tem que pensar que quando se estava escrevendo aí em 1910, 1920, as pessoas ainda estavam vivas, né, que haviam participado da Revolução, e ainda existia o Partido Federalista, né, claro que reformado e tal, com nenhum poder, já que não podia participar efetivamente como uma oposição, pelo menos no Rio Grande do Sul, onde existiu então essa que alguns chamam, né, de ditadura positivista, e que na verdade era um partido único, que era o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, que dominou durante mais de 30 anos a política estadual e local, regional, em todo o Estado, né? Ou seja, a oposição, aqueles que usavam o lenço vermelho, não podiam chegar ao poder. Existia a Comissão Verificadora de Poderes, que quando chegavam então as votações nas urnas, de repente sumia a urna, pegava fogo, acontecia de tudo, derrama dos votos e tal, e isso é o que vai levar, sobretudo, a outra revolução, a de 1923, que não é bem uma continuação da de 93, apesar de muita gente que participou de 93 ainda estar vivo para combater em 23. Mas esse assunto é interessante, eu gostaria de trazer aqui um pouco sobre história da Revolução Federalista em Passo Fundo e fazer um link com Bagé. Porque, pensando no ponto de vista, né, que a gente volta para ver a história, né, a gente pode dizer que a Revolução Federalista ela não começa em 1893. Mas também a gente não precisa exagerar e dizer que ela começa na Proclamação da República. Mas eu tendo a pensar que a Revolução Federalista começa, para os federalistas, no dia 17 de junho de 1892, quando Júlio de Castilhos dá um golpe de Estado e retoma o poder, depois de ter saído lá no final de 1891, né, e ter dado início ao que é chamado depois, nesse período de novembro de 1891 até o golpe de 17 de junho de 1892, o governicho, que era uma junta que governava o estado do Rio Grande do Sul, com então próceres do Partido Federalista.
E é no dia desse golpe, o 17 de junho, que, para os federalistas, a gente pode considerar que começa, de fato, as perseguições em relação a eles, né? Claro que eles não são inocentes da história, nenhum dos dois lados é inocente na história, mas o que acontece? Quando Júlio de Castilhos consegue tomar o poder em Porto Alegre, se despacham vários telegramas, então, para as cidades, né, para os núcleos urbanos, onde se tem, então, os intendentes provisórios naquele período, e se diz, olha, trocou o governo, né, agora quem é do Partido Republicano toma o poder, e assim se consolidava o golpe, né, ia sendo, então, distribuído pelo Estado, podemos dizer assim. Em dois lugares isso não acontece, que é Bagé, então o refúgio, o recanto do Joca Tavares, né, e Passo Fundo. Né. Passo Fundo, então, o grande lugar de referência do general, depois general durante a Revolução Federalista, Antônio Ferreira Prestes Guimarães. É um outro grande general que vai estar junto com Gumercindo Saraiva e que depois da morte do Gaspar Silveira Martins, vai ser um dos principais reorganizadores do partido, né? Então, Bagé e Passo Fundo são dois recantos que não caem, e aí, por uns bons pares de dias, a situação pega fogo. E o interessante é que não sabiam, né, entre si, não se sabia que estavam a resistir ao mesmo tempo, né? Então, Passo Fundo tem isso, e é interessante porque no dia 18 de junho, então, o dia seguinte ao golpe, ainda na noite anterior, o coronel Chicuta, que era o líder do Partido Republicano aqui, recebeu o telegrama para tomar o poder no dia seguinte. Então, lá pelas 9 da manhã, ele chegou, era um dia frio, e no fim ele acaba arranjando uma briga com os federalistas em um hotel, antes de chegar à sede do poder, e ele é assassinado na rua, né? E daí tudo depois vai ser arquitetado para que a culpa recaia sobre os federalistas. E ao que tudo indica, quem acabou matando o Chicuta, meio que no susto, tenha sido um da guarda republicana, né? Mas, enfim, isso é uma outra história, que eu também já explorei, mas só para dizer como a Revolução Federalista tem isso, desses lados, né? Você vai à história e você encontra muito dessas narrativas. Inclusive, o assassinato do coronel Chicuta é interessante porque, naquele dia 18, então, se lavra o processo crime sobre a morte do Chicuta. E daí tem 6 testemunhas, ok? E daí, no fim, fica dito, olha, ele resistiu à prisão, né? E é isso, a culpa é do Chicuta. E daí, 2 meses depois, quando quem está no governo são os republicanos, se faz um outro processo muito maior e se descobre que as 6 testemunhas do primeiro processo tinham sido os atiradores. Enfim, é um crime com 2 processos e, no fim, isso vai acabar parando lá no STF da Primeira República, né? E é resolvido lá, e quem defende os federalistas é o José do Patrocínio. Então, uma história muito mirabolante. Mas só para a gente pensar em como a Revolução Federalista tem disso muito marcado. E isso a gente vê, inclusive, no Carancho, né? Exato. E essa questão do governismo é muito interessante, porque até para a gente, assim, enquanto a gente está querendo rever alguns conceitos que estão nos livros de história, a data 1893, ela serve à narrativa do Júlio de Castilhos, porque aí coloca os maragatos enquanto invasores de um governo legítimo. Só que temos este período do governismo, que já é um termo pejorativo criado à época justamente para deixar aquele governo legítimo, enquanto isso aí é um governismo, isso aí não é nada. O jornal A Federação. Quem criou o jornal A Federação? O jornal do presidente do Estado, segundo Décio Freitas, né, o homem que inventou a ditadura no Brasil. Mas a gente tem também essa questão das datas. Pelos maragatos seria o 92 ou 91, justamente porque, se tu vai ver o governismo, entre aspas, enquanto o governo legítimo, Júlio de Castilhos também emigrou para o Uruguai e estava tramando este retorno. Só que se a gente puxar a data para antes, Júlio de Castilhos seria o vilão, como é no Carancho, né? Mas então, para ver que inclusive a data da Revolução, a data oficial, ela atende a interesses de Júlio de Castilhos e correligionários, né? De fato. E aí o início de 1892 já tinha sido muito atribulado, porque tinha tido a volta do Gaspar Silveira Martins, né? Então, a situação política
já estava aí pegando fogo. A volta do Castilhos foi, inclusive, por causa disso, né? Porque aí o presidente disse, não. Exato. Vem, assuma de novo. Sim. E aí a gente tem que pensar que o Júlio de Castilhos era bom com as letras escritas, né? Mas de fala ele perdia, né, totalmente para o Gaspar Silveira Martins, a voz de trovão, enfim. Gaspar que tinha sido grande figura no período do Império. Só para retomar essa questão da história e os vencedores, a gente tem também uma outra questão que a gente pode pensar, que aqui na história de Passo Fundo isso aconteceu bem claramente. Chega em 1888, o historiador, que é considerado pai da história, que foi um dos membros então da academia, um dos fundadores, Francisco Antonino Xavier Oliveira, diz, olha, aqui a gente para e a gente não segue. E o resto da narrativa que existe sobre Passo Fundo nas obras dele não toca em Revolução Federalista. Inclusive, não aparece sequer personagens que eram do lado federalista, a não ser o general Prestes Guimarães, porque ele é como se fosse esse contraponto e do qual é impossível escapar na história do Passo Fundo, porque ele tinha sido o político mais importante do século XIX para nós durante o período do Império. Então, isso aconteceu muito, mas eu não sei se isso acontece até hoje. Claro que, se a gente for pensar em nomes de ruas, em monumentos, né, escolas, sim, tudo isso foi consolidado há muito tempo, sobretudo no período da Primeira República. Né, nomes de ruas, é quando o Coronel Chicuta vira aqui praticamente uma avenida. Mas eu acho que isso foi sendo ressignificado e nos dias de hoje, com a internet, eu acho que os maragatos estão bem mais numa onda, assim. E a gente tem que pensar... está tentando fazer isso crescer, né? Sim, mas eu acho que isso também acabou sendo muito impulsionado pelo movimento tradicionalista, sobretudo pelo lenço vermelho, apesar de que nem todos os federalistas usavam lenço vermelho. Né? Então, me parece que, não sei, talvez hoje haja assim, uma equiparação maior e, sobretudo, na questão da produção acadêmica, científica da história. Né? A gente já passou do tempo de Coralho Cabeda e Sérgio da Costa Franco, que eram muito defensores de um lado, né? Claramente. A obra do Sérgio da Costa Franco é uma ode ao Júlio de Castilhos. Mas nós, aí, de uma geração pós anos 90, a gente tem uma visão mais crítica. Podemos escrever num texto só sobre os federalistas ou só sobre os pica-paus, os castilistas, e pensar nisso com os devidos contrastes. Com certeza, né? A gente utilizou muito o Gunter Axt, o Gustavo Figueira Martins, um livro muito bom sobre a cartografia da Revolução de 93. Sim. E ele justamente traz todo esse período pré-revolução. Ele tenta criar uma nova data, mas acho que vai ser, talvez a nossa geração não veja isso ser consolidado. Sim. Sim, vamos tentar envolver mais gente na conversa aqui. Né? Então, nós temos aqui o professor Eládio, a professora Rosemary, que são da área de letras. Nós temos o Alex, que é da área de história, e temos 2 advogados aqui. Veja bem, como é interessante isso. O Rodrigo Tavares, o pessoal me perguntou para você falar, o pessoal me perguntou por WhatsApp, para você falar se o teu sobrenome está ligado à família Tavares, que aparece na história e aparece no teu livro. É uma pergunta de WhatsApp. Mauro, é exatamente o que eu ia perguntar agora, que era a minha pergunta número 2. Assim, sim. Se o Rodrigo, como bageense, teve na história da família algum vulto ou se conservou história sobre a família na Revolução Federalista. Sim, é interessante. Eu gostaria também que tu falasse um pouco, se quiser, né, nessa linha, o destaque para a figura feminina e a relação, a tua relação com a tua mãe, com a tua avó, se isso repercute, porque você dá voz às mulheres num ambiente totalmente masculino, que é a guerra, né? No Brasil, um homem que dá voz às mulheres assim é o Chico Buarque de Holanda na música, né? E você consegue dar, como é que é o nome dela? Ruana? Ruana. A Ruana é a personagem que eu elegi aqui no meu coração. Que construção que você faz ali, meu?
Você veste a pele de uma mulher, sendo um homem, veste a pele de uma mulher no meio da guerra. Além a narradora, gostaria que vocês despertassem curiosidade nesse nosso povo. A narradora, ela está narrando de um lugar, ela está morta. E aí eu fiquei pensando, tu tem alguma imersão no espiritismo, assim, conhece pessoas, convive? Porque é impressionante a forma como você, do outro lado, você consegue, do outro lado que eu digo, depois que a gente morre, você consegue fazer... Não tive nenhum contato, tá? Então, assim, ó, a tua relação assim, com a família, Tavares, a relação sua com a sua avó, com a sua mãe, e a repercussão na construção dos personagens femininos no livro, que eu achei assim, ó, meu Deus. E, desculpe, só acrescentar, por favor. porque eu iria justamente fazer essa pergunta, eu ia pedir para ele falar um pouquinho do que nós estávamos conversando antes, né? Porque nós estávamos justamente conversando, que eu disse que uma coisa que me fascinou, eu, como tenho formação toda em linguística, eu sempre me interesso não só pela história em si, o que o texto diz, mas como ele faz para dizer o que diz, né? E me fascinou muito essa escolha dessa personagem já morta, né? Então, ele fez uma estratégia semelhante ao Machado fez com Brás Cubas, né? Mas só que, ao contrário do Brás Cubas, ela tem um diferencial, porque a gente pensa assim, bem, a personagem está morta. Bom, se ela está morta, ela é uma narradora onisciente, ela está ciente de tudo que está acontecendo, porque ela não está mais presa ao corpo físico, né? Ela é onipresente, ela está presente em todos os lugares. Então, ela teria uma maneira de narrar de uma forma imparcial. Mas, já do início, já no prólogo, ela já deixa bem claro isso. Não, o meu ponto de vista é o ponto de vista da minha família. Por quê? Porque, como ela foi degolada, ela foi, né, ali pelos castilistas, o que ela quer? Ela quer vingança. Então, ela vai o tempo inteiro guiar o protagonista da história para que ela consiga aquilo que ela quer. Exato. Né? Então, assim, você tem aquela coisa, ela não é um personagem, ela não está fazendo uma narrativa assim, né? Ela está escolhendo um ponto de vista. Né? Então, eu queria que você, justamente juntando aí com o que o Mauro falou, você falasse um pouquinho disso que você nos... A escolha da Brida enquanto narradora teve um primeiro motivo, escolha de escritor literário. Eu precisava contar uma história com um narrador onisciente. Por que eu queria um narrador onisciente? Para poder estar em vários lugares ao mesmo tempo e ter um domínio geral. Então, não poderia ser um livro narrado em primeira pessoa, apesar dela ser uma falsa primeira pessoa, né? Mas uma primeira pessoa viva não poderia ser. E partiu disso, então, escolher uma narradora morta. Só que eu também queria contar uma história que não fosse isenta, porque, assim, eu não estou fazendo livro de história, não estou fazendo... O meu compromisso é em contar uma história. E as histórias boas, elas são com personagens que fazem a gente se apaixonar por eles e ter lado e torcer por eles. Então, eu precisava deixar claro desde o começo, olha, eu não sou isenta nessa história. E o fato de escolher mulheres é que, na verdade, eu faço parte do movimento regional desde muito jovem. Todos os meus livros eles se passam, né, longe demais das capitais, como disse a Duda, porque eu tenho uma proposta de levar uma nova literatura regional. Uma literatura regional contemporânea, porque até mesmo dentro das faculdades de letras lá há um certo preconceito com o termo regionalista, por parecer algo feito há 100 anos atrás, e eu acho que não, a gente ainda está aqui, a gente ainda está vivo, a gente tem muita história para contar. A gente não pode contar só histórias que se passam em Porto Alegre, em São Paulo, sobre publicitários e escritores que não conseguem terminar seus livros, transando pelo Bonfim lá, enfim. A maioria da literatura brasileira contemporânea ali dos anos 90 e começo dos 2000 era isso. E eu, um jovem do interior, tinha como grande mestre, grande autor que eu gostava, Érico Veríssimo. E aí tem os dois motivos justamente de eu estar trazendo mulheres fortes. Primeiro, porque eu sou um discípulo do Érico, e o Érico, apesar dos grandes personagens masculinos que ele tem, né, Rodrigo Cambará, tantos outros, mas as mulheres de Érico são os troncos daquele livro. São os troncos do Tempo e Vento. E as mulheres fortes, né? Exato, mulheres Ana fortes. Terra, Ana Terra, Bibiana, Valéria, enfim, todo mundo. E não é à toa que eu tenho, né, o Érico Veríssimo tatuado aqui no meu braço. Ele realmente é o meu escritor referência. E outra coisa que me incomodava muito, principalmente por eu ser
durante um período de música, enfim, é que chega na mídia, chega na mídia tradicional e nas pessoas talvez que não convivam tanto, que o ambiente regional é muito machista, é muito preconceituoso. Normalmente esse tipo de comentários que a gente vê em rede social, enfim, várias polêmicas que acontecem até os dias de hoje, são de pessoas que não estão lá dentro e não vivenciam, olham de longe, têm seus próprios preconceitos e despejam na gente essas verdades. E aí eu venho à família. Eu venho de uma família de mulheres fortes. Minha avó faleceu esse ano. Tem várias frases dela em todos os meus livros, porque ela realmente era uma avó leitora, uma avó que morava na estância, e o dinheiro que ela tinha, o vô, né, provia a casa, e o dinheiro dela, ela mandava vir livros para ela ler, porque ela não queria embrutecer na campanha. Então, eu fui criado nesse meio, lendo Érico Veríssimo e tendo mulheres fortes na família. Então, eu tenho um compromisso também de sempre trazer essas mulheres fortes para a minha literatura, para mostrar que elas existem e estão aqui. O Ainda que a Terra se Abra é um livro contemporâneo, se passa nos dias de hoje, e eu homenageio a Bibiana, né? Então tem uma Bibiana no meu livro, e essa Bibiana é uma produtora rural que herdou a estância quando o pai morreu, e o filho homem, que é o advogado, professor universitário, que está voltando para o interior ali para enterrar o pai, que encontra, assim como muita gente se choca achando que não existem, mas encontra essa mulher contemporânea, que é a dona da estância, que trata com os empregados, que provê a casa, que faz isso. E ele fica surpreso com aquilo, e eu represento naquele personagem, que é o Martim, a surpresa talvez de um público geral que tem um preconceito do interior, achando que aqui a gente é tudo retrógrado, enfim, e falo a gente porque estamos no interior também, né? Então tem essa questão de um compromisso pessoal com uma literatura regional e mostrar o que a gente vê no dia a dia, que às vezes não é o que chega na televisão, não é o que chega nesses comentários pejorativos que a gente tem. Essa questão do... Você morou 12 anos em Porto Alegre, né? O teu olhar assim em Porto Alegre, e aí lá dentro do livro tem a noção de selvagem. Quem é o selvagem de Porto Alegre? Quem são os selvagens? Quem são os selvagens quando fazem a mesma coisa? Fala um pouquinho aí sobre isso, que é interessante. Essa questão é justamente porque eu morei de 2012 até fevereiro deste ano em Porto Alegre, e aquilo ali sempre me causou muita surpresa, o jeito que eles nos enxergam no interior. Inclusive intelectuais, né? Escritores, artistas, músicos, cineastas. Eles têm uma visão totalmente desconexa da realidade, e a conclusão que eu cheguei é que eles falam da gente sem nunca ter atravessado a ponte do Guaíba. Então aquilo ali também virou um objetivo de vida provocá-los. Eu levo eles para Bagé, mostro a cidade, mostro a realidade. Aí dizem, é assim, então não é que nem no Parque Farroupilha em setembro. Não é. A gente está aqui, está vivo ainda, a gente dá aula numa federal, a gente vem, só que a gente tem as nossas características e os nossos princípios, que ainda são, enfim, cada lugar, cada pessoa é gerada de um jeito e com um histórico que vem de muito tempo. Então eu quis trazer isso aí para Porto Alegre, do meu livro ali, quando a gente, como que eles vão nos chamar de selvagens, né? Se é a cidade que fede, é a cidade que dá as normas, mas é que aí é que eu provoco Porto Alegre. Eu digo que Porto Alegre gosta de fazer, por exemplo, o Júlio de Castilhos, da violência e da selvageria, mas à distância, né? Mandando acontecer longe, que era exatamente o que acontecia. Esses telegramas aí mandaram a famosa frase do Júlio, né, que dos inimigos não se poupa nem os bens e nem a família. E realmente foi assim. A gente teve um período muito grave de perseguições no interior. E essa dicotomia interior, capital, campo e cidade, ela existe até hoje. Assim, e eu vi isso na pele morando 12 anos ali, e graças a Deus não estou mais, volto uma vez por mês para dar uma provocada só. E respondendo a questão do Tavares, assim como a Brida tinha um lado e não era isenta, eu também não sou isento nessa história, né? O meu galho da família vem de Joaquim da Silva Tavares, que é irmão do Joca Tavares. Mas eu não o cito no livro para não ficar muito tendencioso. Professor Eládio, seja bem-vindo. O professor Eládio tem um talento aí de trazer com ele vários personagens, né, Rosemary? Talvez ele acione alguém aqui hoje. Exato. O Tavares se valeu do recurso do fantástico, do mágico, para trazer a voz dos vencidos. As mulheres, especialmente, né? E a exemplo do que fez Érico Veríssimo, por exemplo, no romance... Incidente? Aquele Incidente em Antares. Os mortos em sepulto, em
busca da verdade, ressuscitam, saem dos seus caixões e vão na praça pública da cidade de Antares dizer a verdade. E aí tinha um advogado, tinha uma prostituta, 7 personagens representativos daquela sociedade de Antares. E aí, através desse recurso de trazer os mortos, vencidos e não ouvidos, é que se busca a verdade. No julgamento de qualquer processo, nós só temos acusação e defesa, e o juiz vai tirar sua conclusão. E, nesse caso, nós somos os juízes. Nós é que vamos julgar essa história. E eu, a propósito, estava conversando com ele, disse que eu vou ler esse livro já, de saída, porque meu avô e minha avó foram, de certa forma, atingidos pela Revolução Federalista. Minha avó migrou para a região das Missões, na fronteira, mas não revelou que estava grávida do vô. E, estando lá, mandou uma carta de volta. Volta, Pedro, venha, Pedro, nem que te coloquem o pescoço à venda. Foi exatamente o período da degola. Esse meu vô, em busca dessa Eva que ele havia perdido, vai até a região das Missões, de trem, e lá, chegando em Santa Rosa, lhe disseram, olha, é muito perigoso. O senhor vai andar pelas veredas, grande sertão veredas. E ele andou durante 6 a 7 dias à margem da rodovia, à noite, porque poderia ser pego e decapitado. Não, degolado, com um instrumento muito pequeno. Um canivete na forma de foice, era um corte e estava selado o seu destino. E meu avô andou essas noites até encontrar a avó. E a avó, grávida, passa a mão no pescoço dele e encontra um risco. Diz, mas não te degolaram? Não, diz ele. Andando pelos matos, pelas veredas, um pé de unha de gato me raspou. Entendeu? E o vô se salvou da degola quando outros, mais de 500, foram mortos, através desse recurso, porque não havia dinheiro suficiente para uma bala. O meu avô não valia uma bala, mas um corte na jugular. Já achei o título pro livro que tu vai contar da história do teu avô, que não valia uma bala, tá? O resto tu pensa. Pois é. Mas me disseram também que a degola não só foi aqui no Rio Grande do Sul, mas o recurso também foi utilizado na Batalha do Contestado, em Santa Catarina e no Paraná. Canudos. A tecnologia foi exportada daqui. Exportada, exatamente. Que é a forma de matar alguém, me corrige aí. Isso. Sem sofrimento. Exatamente. Sem sofrimento. Aí controvérsias, né? Sem gastos, né? E sem gastos. Sem gastos, né? Mas sem sofrimento. É interessante isso. A gravata colorada. É. Eu sei que andavam aproximadamente, depois do cortezinho, havia os experts na degola, eles andavam cerca de 500 metros, aí caíam por hemorragia. Exatamente isso. E estava-lhes dado a liberdade. Enfim, estavam livres de uma guerra. Essa caminhada é muito interessante porque há uma conversa lá na região da campanha de que, de maldade, você fazia a corrida dos degolados, né? Que tu degolava 2 ao mesmo tempo e via quem ganhava, porque chegava mais na frente. Não. Isso revela, de certa forma, de que essa pátria ou esse Estado não foi um berço esplêndido. Não foi. Longe de ser isso, né? E que
Há uma questão da história, né, que, na verdade, o jeito que contaram a história da Nova República lá, ela também não só atendia aos interesses regionais aqui da gente, mas, enfim, era se dizer que a gente fez uma transição da monarquia para a República de uma forma pacífica, sem contestação. Tudo isso aí foi meio escondido dos livros da história. E a verdade é que não, né? A gente teve gente que era contra. Sim, inclusive essa passagem, esses 5 anos que a gente denomina como o período de transição, é nada mais nada menos que a primeira ditadura militar do Brasil. Né? E aí o Floriano Peixoto é a maior expressão disso, que manda matar todos os opositores. Né? Assim, você negocia com os opositores. Quando a gente pergunta numa sala de aula, gente, por que é feriado amanhã, digamos, dia 14 de novembro, né? Pouquíssima gente sabe o que o 15 de novembro significa. Pouquíssima gente. Se você perguntar numa sala de aula na França, toda criança tem noção do significado das datas. Mas, assim, voltando no golpe militar, no 15 de novembro de 1889, todo mundo aqui já leu, ouviu falar, os brasileiros assistiram bestializados à troca da monarquia para a república. Sabe o que é isso? Uma troca de uma forma de governo sem envolvimento da população, sem conhecimento, sem participação. Foi de cúpula. Foi de uma troca de grupo de poder. Porque, normalmente, quando você troca, né, todo mundo mais ou menos acompanha, sabe. Né? Isso é interessante, porque isso tem reflexos profundos, muito profundos, da nossa participação enquanto cidadão, enquanto se interessar por política, né? Se interessar por política. Porque se acredita que alguém vai fazer por nós. Alguém vai fazer por nós. Isso não me diz respeito. Isso é tão forte, que até hoje as pessoas se relacionam com o político como se ele estivesse fazendo uma benfeitoria, ao invés de ser um direito, né? Cidadania quer dizer direito a ter direitos. Então, as pessoas parece que devem favores a um prefeito, a um vereador, a um governador. Não se tem a noção de que isso é nosso, né? Que isso é nosso, enfim. Mas é só fazer esse parênteses aí para mostrar que é muito profundo você trocar da monarquia. Quando você se depara com escravos, ex-escravos, filhos, netos de escravos, que tinham saudade da monarquia, a conta parece que não fecha, porque muitos historiadores são torcedores da República, deixam de escutar aquilo que aconteceu. Então, a literatura, nesse caso, ela completa a narrativa histórica. E aí eu gostaria de perguntar assim, o Rodrigo é um ser humano de fronteira. O que significa um ser humano ser de fronteira? A fronteira não apenas física, mas a fronteira, aquela fronteira que existe dentro das pessoas. Aquela fronteira moral, ética, aquela fronteira... a fronteira, né, é um entre-lugar. É a divisa. A divisa. Ela é divisa, mas, ao mesmo tempo... digamos assim, é um espaço temporal que, sabe? Exato. Ele não tem como muito distinguir um lado ou outro lado do rio. Ele faz referência à Cisplatina. Faz referência. Sim. Aí o Guimarães Rosa nos ajuda. Exatamente. A terceira margem do rio. Não é nem a primeira nem a segunda, é a terceira margem. Exato. A terceira margem. O que é isso, né? Esse intervalo, eu acredito que seja esse intervalo. Por exemplo, se a história não conseguiu dizer tudo, ou se a narrativa foi dos vencedores, cabe um diálogo com outras formas artísticas, podendo ser a literatura. Então, se estabelece, como diz Bakhtin, a dialogicidade, o dialógico.
né, em que as várias falas se cruzam e aí tu consegue estabelecer um juízo, esse terceiro limite. Entendeu? O Machado de Assis, no momento da proclamação da República, ele viu colocarem a placa, tirarem a placa do Império e colocado República. E ele achou isso muito estranho, porque ele não viu muita diferença disso, a empolgação daquele público, e ele disse, ele foi muito cético em relação a isso. Sereníssima República, Machado de Assis. Tenta ver isso aí, né? E a gente percebe facilmente de que aí havia uma terceira margem. Isso, Mauro, isso. O senhor me deve um título para a narrativa que me suscitou. Não, mas o título é aquele, Não Vale Nem Uma Bala. Esse é o título do livro. Não vale uma bala. Não vale uma bala. Não vale uma bala. Ele disse, ele achou, o meu valor é uma canivetada. Entendeu? Um canivete. Tão simples, eu queria morrer mais dignamente, com um tiro, pelo menos, mas um canivete escondido num bolsinho, retorcido na jugular. Isso era muito humilhante. A questão da fronteira, ela ocupa um espaço meio mítico na vida de todo mundo que é daquela região, e eu trago isso em toda a minha literatura, né? Mas, em especial no Andarilhos, que é o meu romance que saiu em 2017, onde eu trago sempre o dialeto que a gente se comunica lá, um jeito diferente de falar. Acredito que a gente tenha outras características diferentes, mas aí é mais fácil alguém de fora falar do que a gente que vive aquela vida ali. Porém, acredito que somos desconfiados, porque historicamente sempre estivemos na ponta segurando as fronteiras que tivemos durante todo esse tempo. A gente tem um marco no meio da cidade de Bagé, e a gente está a 60 quilômetros do Uruguai, onde foi uma das divisórias lá na época de Tordesilhas. Enfim, está ali. Aqui o Brasil acabava em determinado momento. A Ceguá é 60 quilômetros para frente. A gente tem um marco antigo de 1800, 1700 e pouco. Mas a questão da fronteira, para mim, ela também é bem marcante na minha literatura, em alguns aspectos. Primeiro, porque a gente está numa região que eu não vejo como o fim, mas como uma ponte, né? Uma ponte do latino-americano que fala português para o resto dos latino-americanos que falam espanhol. Nós somos esse tipo sui generis de latino-americano, e que talvez a gente, por estar bem na fronteira, vocês aqui também estão perto, a gente acaba se enxergando um pouco mais nos hermanos do que o resto do país. Então, o brasileiro às vezes não se enxerga como latino-americano. O brasileiro é brasileiro e o latino-americano é o hispanohablante. Então, eu na minha literatura eu tento fazer essa ponte, então tem portunhol em todos os meus livros. E também a questão que eu trago na fronteira, diferente da maioria dos autores, é que não que eu renegue, mas eu deixo de lado a estética do frio ali do Ramil, porque o Brasil é um país quente. O Rio Grande do Sul... Exato, para o Vivi. O Rio Grande do Sul é um estado muito quente. Eu estava com 34 graus em Bagé ontem. Então, e às vezes a literatura, por ter esse fascínio pelo inverno, pelo frio, pelo vento minuano, e por sermos os europeus do Brasil, a gente acaba esquecendo que, na verdade, a gente tem frio, mas quando é calor, talvez seja mais calor, porque a gente é exibido também, né? Então, talvez seja mais calor que em muitos lugares do país. Então, eu sempre brinco com o verão nos meus livros. Eu acho que o único que aparece cena de inverno mesmo é o Carancho, porque aí ocupava um período maior da história. Mas, em geral, eu gosto de escrever nossas histórias num pampa quente, árido, calorento, com camisas grudadas, pessoas suando, que é a nossa realidade do dia a dia, né? Interessante. Pessoal, quem é que conhece essa ave que dá o título ao livro? Quem é que conhece? Em algumas regiões do Brasil, ela é conhecida como carcará, né? É parente do urubu e da gavião, né? Como é que é essa ave? Vamos tentar. Quem conhece, me ajuda a descrever a ave para a gente começar a entrar em alguma semelhança ou mera coincidência com os personagens, com as relações que os personagens estabelecem aí. Quem gostaria de... Maria Eduarda. Eu vou... Pula. Declina.
Quem é que conhece? Porque eu achei o teu livro também, ele é muito, não sei se vocês concordam comigo, mas ele é muito ecológico, o livro. Sim. A observação que você faz dos cavalos, meu Deus do céu, tu observa os cavalos desde pequenininho, provavelmente, né? Sim, eu nasci em área rural. Né? Meu Deus, os cavalos e os animais têm um espaço nesse livro que eu fiquei assim, muito respeitoso, né? Altos, assim, né? Essa descrição dos animais. Fala um pouquinho. Não, só para complementar, que eu acho que essa parte, né, dessa descrição dos animais, dos cavalos e tal, acho que é um dos pontos altos, assim, né? Originais, bonitos, assim, da obra. Porque essa ave, ela fica esperando, desculpa a palavra, a carniça, né? Uhum. O que isso tem a ver com... Ela fica lá sobrevoando. O que isso tem a ver com... Por que o Rodrigo escolheu esse título? Me permite eu levantar duas possibilidades sobre o título. Primeiro, o carancho, que é a ave que vai colher os resultados da chacina. Não havia a possibilidade de enterro dessas pessoas que eram assassinadas e também não havia possibilidade de aprisioná-los, não havia dinheiro suficiente, não havia pólvora suficiente para mandar. Então, vários fatores. Então, o carancho está aí, à espera, está voando. Você sabe, eles são muito pacienciosos. Nem as asas batem, nem as asas. O que eu acho, ele flutua à espera de uma coisa. E a outra, eu vivi na minha pele a situação de carancho. Entendeu? Eu nasci na fronteira com a Argentina e a gente ia eventualmente para um baile no outro para dançar o chamamé, o tango, e a gente ia meio... Nos bailes tinha pouco dinheiro e a gente esperava entrar na distração do porteiro. E aí ele começava, arranjava lá a muchacha e está dançando, de repente, vamos tirar o carancho do baile. Tira daqui. É o estranho, o não convidado. Eu queria verificar, professor, aliás, Rodrigo, quem são esses caranchos, os estranhos dessa história? Eu hoje pretendo ir de carancho em algum baile, né? Porque eu estou numa cidade que não é a minha. Mas a verdade é que o carancho, ele realmente, o professor Mauro que analisou bem, além de ser esse bicho, né, uma ave de rapina, vamos assim dizer, que vive de carniça, mas a carniça é a morte, né? Então, na verdade, é um sentido mais metafórico, tanto da narradora do livro, que é um carancho, porque ela só voltou para se meter no mundo dos vivos porque ela queria a morte. Então, ela é um personagem que está ali única e exclusivamente pela morte, que é a vida do carancho também, né? Ele se alimenta da morte, se não tem morte, ele não sobrevive. Então, é mais ou menos essa questão metafórica que leva o título do livro. Inclusive, ela denomina o Tarcísio também como, né? Tem até que ele está vivo ali só para cumprir exato, essas mortes. Eu selecionei até um trechinho que ela diz. Pode ler para nós aí. Que ela diz assim: Tarcísio era um sobrevivente. Pensava todos os dias em nossa morte. A bala ricocheteada, o havia transformado em um animal. Mas um carancho espreitando pelos céus à procura de alimento da morte alheia. Né? Então, o personagem já está, né, caracterizado ali como um carancho. Antes de chegar nessa passagem até aí, eu tinha pensado no carancho como o Júlio de Castilhos, né? Sim, por causa do Antônio Chimango também, né? Tem gente que diz, tem um Chimango, o Rodrigo fez o carancho. A ideia era essa, porque o apelido de Chimangos, né, vem do pássaro também, e é uma construção literária do Ramiro Barcelos, então, republicano dissidente lá em 1915. E é por isso que na Revolução Federalista a gente tem os castilistas, os pica-paus, mas não os chimangos. Na Revolução de 23, aí sim. Mas é interessante e eu fiz essa relação justamente porque o chimango não é aquele que come
a carcaça, né? Ele come o resto do excremento, que é muito pior. Né? Então eu tinha pensado no carancho como esse que se alimenta da morte. Mas essa é uma explicação muito boa, vou roubar para o próximo evento. Para dizer que o Júlio de Castilhos também se alimentou tanto quanto da morte, né? Seja dos seus asseclas quanto dos seus inimigos. Você sabe que a gente que é escritor, né, você se cuida, assim, porque volta e meia características de pessoas que eu vejo no dia aparecem nos livros, a gente vai roubando. As frases da minha avó, coitada, agora nem sei se vou conseguir escrever um livro novo, porque a minha avó não está aí mais para me dar frases, mas a gente está sempre prestando atenção e trazendo essas experiências do dia a dia para a nossa literatura. Né? Poderia estabelecer mais uma relação com o poema Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, porque havia as profissões da morte, exatamente, e havia um caminho, o rio poderia ser o Capibaribe, que chegava a Recife, e o Severino vai exatamente pelo rio das mortes, não o rio lá do Mato Grosso, mas ele caminha e à medida que ele vai caminhando, ele vai vendo as profissões da morte, os coveiros, os enterradores, as carpideiras, que são as choradeiras, né? E as profissionais que iam para o velório exatamente para chorar, para dar emoção a essa morte. Então, isso é muito interessante. Né? E aí, essa obra trata exatamente dessa contradição entre vida e morte, severina, séria, dura, né? Em que ele chega ao final, chega em Recife, e quando vê uma criança nascer, ele não se joga da ponte da morte, porque há uma explosão de uma criança que nasce e toda a população leva presentes, flores, um abacaxi, e aí ele se livra desse caminho da morte. Então, são vários nexos que a gente pode fazer, entendeu? E o romance do Josué Guimarães, chamado Tambores Silenciosos, entendeu? Aí, na tragédia que se pronuncia, há os urubus e as nuvens, todo um clima de morte. Isso encanta realmente a narrativa. É um recurso bom. Então, independente dos historiadores, eu prefiro entender a história pelo viés da literatura. Pelo viés da literatura. Embora eu não desconheça a história, mas é mais uma versão. Quem é que lembra quem falou que preferia conhecer a história da França lendo Balzac do que lendo os historiadores? Quem falou isso? No século XIX, lá por 1848, por aí. Karl Marx. Porque, segundo ele, podemos discordar ou concordar, os historiadores tinham segundo ele, né, para a época, né, segundo ele, os historiadores eram torcedores de um lado. Eles narravam a partir de um ponto de vista já tomando lado, tomando partido. Ao passo que o Balzac ele retratava o dia a dia, retratava como a vida fluía, como as coisas aconteciam, sem nenhum tipo de opção. É como se esse recurso da personagem que morreu, ela pode estar em todos os lugares, porque ela vê todas as versões, todos os lados. Isso é interessante. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o nosso escritor? Quem é que já teve a oportunidade de estar frente a frente com um escritor, ou que já teve a oportunidade, mas que gostaria de fazer uma pergunta, aquela pergunta que não nos deixa nem dormir? Nossa presidente, Rovena Gonçalves Dias. Boa noite a todos. Essa dúvida não surgiu, não chegou a me tirar o sono, ela surgiu agora. Agora, ouvindo e pesquisando ali sobre
1889, proclamação da República, né? E em 1888, a Lei Áurea. Então, teria ali de 1 ano e meio da Lei Áurea até a proclamação da República. Com certeza, as leis iam andando, tal, essa coisa toda. E, ao mesmo tempo, essas leis vinham andando e o povo ainda tomava um pouco de conhecimento, né? O povo sofrendo, tomava um pouco de conhecimento. Estamos melhorando. Os escravos chegará um dia que serão libertos, né? Andando. A proclamação da República já foi feita lá nos bastidores, né? Mas acho que a história andava junto, que deu 1 ano e meio. Os escravos serem libertados, daí 1 ano e meio houve a proclamação. Teria a ver, a história andava andando junto, ou não teria nada a ver talvez. Olha só, complexidade. Eu acredito que essa é para o nosso historiador. Aí eu posso. Na história, a gente costuma dizer e tratar desse período que a monarquia ela cai de podre. Né? E todo esse tempo que ela manteve a escravidão, que já havia sido abolida em todo o mundo ocidental, né? O Brasil era reconhecido ante as demais nações como retardão, porque era o único que não havia abolido a escravidão de fato. E isso, essa instituição, que já durava aí quase 400 anos, tinha sido a base do Brasil, a base econômica do Brasil. Quem constrói o Brasil são os escravizados, né? E a manutenção desse sistema e a demora em terminar com ele é também uma das causas e efeitos do fim da monarquia, que não vai durar muito tempo para além do fim da escravidão, e vai sair desse período com a pior das resoluções possíveis, dentre as tantas que se podia fazer, né? Entre indenizar os escravizados, perdeu a chance primordial de fazer uma reforma agrária, né? Como todo país capitalista sério no século XIX, né? Reforma agrária não é uma coisa de comunista, como se se convencionou dizer, é antes de tudo uma medida, sobretudo, capitalista, que foi feito nos Estados Unidos e em tantos outros países, ainda muito antes lá na Inglaterra. Então, o Brasil perdeu uma chance de incluir todo um setor da sociedade e a gente entrou na República assim. Tanto é que a gente diz, e alguns livros, inclusive, trazem a Primeira República como o tempo do liberalismo excludente. Ou seja, muito poucos, né, aqueles oligarcas que, seja do café, seja das instâncias, né, quem tinha o poder no império, passa a república com os seus privilégios. E toda a população segue na mesma, assistindo bestializada, excluída, marginalizada, né, e aí a gente vê depois irromper alguns movimentos que se insurgem contra o poder central, como o contestado, né, o movimento dos caboclos, e mesmo movimentos políticos, como a Revolução Federalista, ou Canudos, que também é um movimento sobretudo social, e a gente compreende, né? Aí a gente começa a colher essa herança da escravidão, né? Um Brasil que não olha para os seus pobres e que segue excluindo e segregando, e isso é um processo ainda inconcluso, né? Nós não incluímos todos, e seguimos mantendo as bases de muitas das coisas que existiam antes da República. E aí nós somos herdeiros, sobretudo, do racismo estrutural, que é a grande mancha que resta da escravidão e que é tão difícil da nossa sociedade se desvincular. E tu sabe, quanto a isso, a gente traz ali no Carancho uma observação que a Revolução é de 1893, né, a data oficial. E a gente teve a Lei Áurea em 88. Então, e a proclamação ali em seguida. O homem que entrou para a história oficial como maior degolador, apesar de não ter sido, da Revolução Federalista, foi Adão Latorre, um homem negro, lá do interior. Porém, entretanto, todavia, ele poderia ter entrado como um dos primeiros tenentes-coronéis negros a trabalhar numa revolução já na época da República. Só que ele cumpriu ordens, né? Segundo Tarcísio Taborda, aproximadamente 30 degolados por ele. E ao passo que
a degola do Boi Preto, que veio em seguida, tiveram 340 degolados reais oficiais registrados por um homem branco. E a história lembrou de crucificar e deixar na história como o degolador mais cruel e sanguinário da Revolução, o negro Adão. Então, tudo isso aparece na literatura, nem que seja para trazer uma reflexão, porém, cuidado, não escolha conhecer história por livros de ficção. Porque, assim, quando eu chego numa cena que eu preciso escolher, eu vou escolher a ficção, eu vou escolher a narrativa e não vou escolher a história, porque eu não trabalho com livros de história. Isso que é o bom da ficção. Exatamente. Inclusive, o Carancho, o final é Tarantino. Assim, eu mudei quem morreu e azar, eu que sei. Pegando esse gancho que você prefere a ficção, eu agora vou pedir uma curiosidade. Aquela parte em que se explora a semelhança do Tarcísio, semelhança física do Tarcísio com o Gumercindo Saraiva. E que lá no finalzinho, enquanto o Tarcísio estava morrendo, ele sabia que ele ia morrer, e o Gumercindo chega ferido, né? E ele queria, igual, comandar, e eles disseram, não, tu tá ferido, não vai, né? Seria melhor você ir para, acho que era para o Uruguai, que eles queriam, né? E ele não queria, se recusava, e deu o Tarcísio da ideia. Vamos explorar, né, a nossa semelhança, então eu vou morrer mesmo, né? Faz de conta que o Gumercindo que morreu e não eu, né? E no final, inclusive, eles violam a sepultura, mandam a cabeça pensando que era a cabeça do Gumercindo, na verdade era do Tarcísio, né? Então eu queria saber se, na verdade, o Gumercindo realmente foi embora para o Uruguai para se recuperar? Ou isso aí foi só ficção? Até onde vai a ficção e até onde vai a... A literatura está aí para trazer essas reflexões. Mas esse é um dos casos clássicos que eu me abracei na ficção. Porém, entretanto, todavia, né, é bom lembrar que a gente tem um livro chamado As Sete Tumbas de Gumercindo Saraiva, que essa aí é uma das lendas que existia, de que talvez ele tivesse sido trocado por um corneteiro, que seria muito parecido com ele, o corneteiro da tropa, que é o cara que faz o chamado para as batalhas, né, que toca a corneta, mas, ao que tudo indica, é só uma lenda. Tá? Porém, a cabeça do Gumercindo Saraiva ninguém achou, porque o cara jogou ali atrás da catedral e nunca se achou essa cabeça. Então, quem sabe ele não deixou e foi-se embora para o Uruguai. Né? Sim. Aí é o bom de poder fazer história com literatura. Né? Poderia ter sido assim. Exato, a literatura eu poderia. Isso. É o futuro do pretérito, né? Quando eu vi Os Bastardos Inglórios, eu fiquei muito bravo com aquele final. Porque eu estava esperando um troço histórico. Quando depois eu disse, eu vou me vingar com meus leitores, vou fazer uma coisa meio assim também. Mas eu queria aproveitar a oportunidade já de falar de novos amigos. Nós temos lá em Bagé um escritor chamado Valdomiro Martins, que é um escritor negro de regionalismo e mora no interior. Então, tu imagina como a gente consegue fazê-lo ser aparecido. Então, ele é mestre e doutor em escrita criativa pela PUC, porém, jamais é convidado para nenhum evento da PUC sequer de literatura negra, porque ele é do interior. Então, é o dobro do preconceito que se tem, porque ele não fala das pautas da literatura negra atual contemporânea. Ele fala de como foi a participação dos negros na Revolução Farroupilha. Ele tem um livro chamado Guerrilha e Solidão, que é maravilhoso, premiado, inclusive, porém totalmente ignorado por quem cita a literatura negra. Ele tem também um livro que chama O Duque da Senzala, que é um livro que trata da participação do negro na Revolução Federalista, também totalmente ignorado e citado, inclusive, na literatura, nos estudiosos de literatura negra ali de Porto Alegre. Então, acredito que há ainda essa tensão a ser trabalhada, acredito que esteja caminhando a passos muito lentos para, quem sabe, num futuro a gente conseguir algo mais igualitário. Porém, acredito que para o escritor e para o artista negro que é do interior, não tem lugar de fala, mas tenho a percepção de que ainda é mais difícil do que o que se encontra nas capitais. Não sei se respondi tudo que me perguntou, mas vou estar à disposição ali no nosso café para a gente seguir conversando. Agradecer a organização da 36ª Feira do Livro de Passo Fundo, a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal, a Academia Passo Fundense de Letras, o Instituto Histórico de Passo Fundo, a Academia Bagiense de Letras, com J, aprendi isso, eu escrevia com G. Tá um ruído aquele J ali, mas, enfim, tem um ruído.
É que nem Erechim com X, Erechim com CH. Enfim, o SESC, Sede Estúdio. Muito obrigado, Alexandre, Neno. Meu Deus, vocês vão levar para muita gente tudo isso aqui que está acontecendo aqui. Vamos divulgar esse maravilhoso livro, vamos contribuir com o fomento da leitura, de literatura, que é algo fantástico na nossa formação, no nosso desenvolvimento. Todas as leituras são interessantes, mas essa, em particular, ajuda a gente a se tornar pessoas mais empáticas, porque a gente começa a lidar com a diversidade. Quando a gente observa o outro, a gente se reconhece em grande medida. Comunicando e Andando, que são os parceiros do Sede Estúdio, parceria boa de vocês, bonita de ver, né? O pessoal de Porto Alegre que esteve aqui, estavam entrevistando o Dr. Osvandré aqui nessa mesa, anteriormente. Germânias Hotel, muito obrigado, novamente. Riviera Café e Bistrô. O Riviera é o meu escritório. O Riviera fica ali pertinho do Bradesco, ali na frente da praça. Adoro a gurizada ali, principalmente o Bernardo, que me apresentou a vocês. Sou imensamente grato. A Pantique, meu Deus, aqueles pãezinhos de queijo dourados que estão ali fora. Não sei se estão ali ainda, né? Não sei. Acho que não. O curso de Direito das Faculdades João Paulo II, né, aqui Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre. Fragomene Olivais Advocacia, muito obrigado. Delta Livraria e o nosso querido músico Vander Lima, que eu fiquei assim na obrigação de, no que tiver a primeira apresentação dele, eu vou na sinaleira vender ingresso. Você acabou de ver e ouvir Café Filosófico, com a apresentação de Mauro Gaglietti, com apoio e produção da Sede Estúdio. À medida que nos aproximamos do final de mais um ano, e alguns quilômetros rodados, é com imensa felicidade e gratidão que refletimos sobre nossa caminhada e principalmente as novas amizades formadas e as experiências vividas ao longo de 2024. Este foi um ano de crescimento e evolução para a Sede Estúdio, marcada por muitos momentos especiais, felizes e conquistas significativas, que enriqueceram nossa jornada. Cada quilômetro rodado, cada nova amizade e cada experiência compartilhada contribuíram para o nosso desenvolvimento profissional, técnico e pessoal. Agradecemos profundamente a todos que estiveram ao nosso lado, apoiando e acreditando em nossos projetos. Vocês foram essenciais para que pudéssemos alcançar nossos objetivos e superarmos desafios. Estamos entusiasmados com o que 2025 nos reserva e preparados para continuar nossa jornada com ainda mais dedicação e paixão, sempre buscando inovar e trazer conteúdos de qualidade para todos. Que o próximo ano seja repleto de realizações e felicidade. Com muita gratidão e um baita abraço a todos. Equipe Sede Estúdio. Alexandre e Carlos Alexandre. Feliz 2025!